Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nessa feliz oportunidade, vamos juntos refletir, meditar, ser tocados pelo Espírito Santo e edificados através das verdades bíblicas, das verdades da palavra de Deus, que é o pão para o faminto e água para o sedento, para as nossas almas. Então eu quero poder ler convosco a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, do versículo 4 em diante. Vamos meditando e refletindo essas verdades versículo por versículo. É muito profundo e toca na vida da gente. Eu quero pedir para quem não se inscreveu nesse canal nosso de mensagens no YouTube, se inscreva, clique lá no sininho, dê o seu joinha. E quem no YouTube está assistindo essa mensagem, clique no curtir a mensagem e seja abençoado em nome do Senhor. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu assim, olha que palavra para nós. 1 Pedro 2:4. E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O Senhor Jesus é chamado aqui nessa comparação de uma pedra. Uma pedra. E por que Pedro o compararia a uma pedra? Sendo que Simão, filho de Jonas, por isso foi chamado de Simão Bar-Jonas, quando ele conheceu ao Senhor Jesus, Jesus o chamou de Cefas, deu uma alcunha para ele, deu um outro nome de Cefas, de Pedro, que significa lasca de pedra. Mas aqui Pedro está se referindo ao Senhor Jesus como uma pedra. O entendimento de pedra pelo significado da palavra é aquele que é firme, que é determinado, que não tem mudança, que ninguém consegue convencer do contrário. E Jesus realmente é a pedra. Veio como homem, foi tentado, 40 dias no deserto, tentado pelo diabo, e estava entre as feras, os demônios estavam lá para tentá-lo, e ele não pecou. E por todos os seus dias aqui na terra não houve pecado nele. Deu a sua vida como um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem ruga, determinado, firme no seu propósito, sem renunciar. Então ele é uma pedra. Mas Pedro está chamando ele de pedra viva. Não é uma pedra parada. Não é uma pedra morta. Se fosse uma pedra morta, não se movia, porque o morto, ele não anda, ele não apalpa, ele não sente, ele não vê, ele não pensa, ele não se movimenta. Mas aqui Pedro está dizendo, nessa comparação, que Jesus é uma pedra. Ele é firme, ele é determinado, ele não tem mudança, nem sombra de dúvida, nem variação nenhuma, mas ele é uma pedra viva. Sabe o que isso nos lembra? Que quando os filhos de Israel peregrinavam no deserto do Sinai, que foi uma peregrinação que todos sabem, que levou cerca de 40 anos, havia uma pedra que seguia eles. Porque eles acampavam numa região e eles identificavam uma pedra. Depois de um tempo, quando a coluna de nuvem se movia, a coluna de fogo dando o sinal, eles levantavam o acampamento e iam embora. Quando chegavam noutra região, que a coluna de nuvem parava, e eles ali ficavam por um tempo, aquela mesma pedra que eles viram naquele lugar estava lá. Saíam dali depois de um determinado tempo, por ordem de Deus, caminhavam no deserto, e mais uma vez montavam o acampamento no outro lugar. E aquela mesma pedra que viram naquele primeiro lugar, no segundo lugar, ela estava lá no terceiro. E a Bíblia diz que aquela pedra os seguia e que aquela pedra era Cristo.
Então Cristo é uma pedra viva, uma pedra que segue. Cristo é essa pedra na sua vida e na minha vida que nos segue para nos abençoar, para nos dar água viva, para cuidar de nós. Não desampara os seus, ainda que não vejamos uma coluna de nuvem, nem uma coluna de fogo à noite, mas temos sim a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo, chegando a Ele, Ele é uma pedra viva. Ele é uma pedra viva que acompanha, que não está inerte. Ele não é uma pedra parada. Jesus é uma pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mas por que o Messias é reprovado pelos homens? Porque o mundo jaz no maligno e não concorda com a sabedoria de Deus, não concorda com a santidade de Deus, não concorda com a justiça de Deus. Você que tem acompanhado esse canal de várias mensagens bíblicas, quantas vezes nós temos ministrado as mentiras do mundo contra a verdade de Deus. Só que a mentira, ela não prevalece, ela se desvanece. O Senhor Jesus disse que aquele que se apoia na mentira, aquele que não pratica as palavras dele, que é a verdade, é uma casa edificada sobre areia. O fundamento está na areia. Então quando cair a chuva, quando assoprar os ventos, quando vier os rios, aquela casa vai cair. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e a pratica, é o que está vivendo na verdade, e tem uma casa edificada sobre esta pedra viva, sobre a rocha, e aí assopra os ventos, correm os rios, desce água da chuva, e aquela casa não cai, ela resiste. Então a verdade de Deus é combatida nos nossos dias, nos nossos séculos. Jesus é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Por quê? Porque a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas amam mal a falsidade, o engano, a mentira, a corrupção, a prostituição, o cobiçar, o roubar, o ser violento. As pessoas valorizam mais o trair, o ser esperto, o xingar, murmurar, contar mentira, caluniar, do que a pureza que o Senhor Jesus traz. Então ele é uma pedra reprovada, porque o mundo jaz no maligno. Mas tem uma verdade também nisso, para a gente glorificar a Deus. Que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Eterno, a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é ungido de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é eleito do Pai. A Bíblia diz, Deus dizendo, senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrato dos seus pés. Todos aqueles que se levantam contra a verdade que é Cristo, todos aqueles que se levantam contra os mandamentos, contra os ensinamentos do Senhor, contra o sermão do monte, que é a doutrina dos apóstolos, em que essa igreja que está edificada no fundamento que é Cristo, tem no coração essa palavra da verdade, esse mover do Espírito Santo, eles serão colocados por estrato dos pés do Senhor Jesus. A verdade vai prevalecer. O profeta diz, mais um pouco de tempo, assim diz o Senhor, e o ímpio não existirá mais. Louvado seja o nome do Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que neles habitam. Mas para com Deus essa pedra é eleita e preciosa. Jesus é ungido
o trono de Deus, mesmo Deus tendo miríades de anjos, arcanjos, querubins, serafins, a dimensão do trono de Deus é algo tão poderoso que ninguém pode chegar numa dimensão dessa, a não ser o eleito, o precioso, o ungido, aquele que estava com Deus e através dele todas as coisas foram criadas. Jesus. Jesus sim, ele é eleito por um voto, o voto do Pai. E ele se senta à direita de Deus. Ele é a pedra viva. Mas Pedro diz no versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então você é pedra viva. Eu também sou pedra viva. Pedro está dizendo que nós somos pedras vivas. Se nós perguntássemos para ele, Pedro, você é pedra, Jesus é pedra, mas nós também somos? Ele dirá, vós sois pedras vivas também. O que significa isso? Nós somos determinados naquilo que cremos. Nós temos o princípio da palavra de Deus. Tudo que for contra a verdade da palavra de Deus, nós não vamos aceitar. Nós não vamos ceder. Não vai ter acordo, não vai ter negociação, não vamos mudar. Nós não somos camaleão para ficar mudando de cor. O camaleão, se ele vai no lugar que é verde, ele fica verde. Se ele vai no lugar que é cinza, ele fica cinza. Se ele vai no lugar que é marrom, ele fica marrom. É a maneira dele se proteger dos predadores. Ele faz a cor do ambiente. Nós não. Nós somos pedras vivas, retendo a palavra da verdade dentro de nós. E que Jesus é o Senhor e não há outro. E os princípios da palavra de Deus, nós não vamos negociar. Não vamos abrir mão disso. Somos turrões até o final porque somos fortes, não é isso. É porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito da verdade está em nós e nos dá coragem para vivermos esta palavra. Então Pedro diz que nós somos pedras, pedras vivas. Mas o que é pedras vivas? Pedras vivas é que nós colocamos as nossas mãos para o trabalho do Senhor, os nossos pés, a nossa boca, o nosso pensamento. Você não está ouvindo essa mensagem? O teu pensamento está absorvendo a palavra de Deus. Você está colocando-se como uma pedra viva diante do Senhor. Você está meditando nesta palavra, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Somos pedras vivas para sentir, para termos emoções, para darmos atenção às coisas espirituais. Não podemos ser mortos espiritualmente. É aquele que não se empenha em nada para se oferecer a Deus. A vida é de sacrifício, é de disposição para servir ao Senhor, é de ajudar o próximo, é de estar servindo a Deus com a sua palavra no seu coração, disposto em ajudar, perdoar, tratar, aconselhar, orar, jejuar, ler a Bíblia, meditar, pregar o Evangelho. Somos pedras vivas. E Pedro diz, sois edificados casa espiritual. Por que nós somos casa espiritual? O que Pedro está querendo dizer com isso? O que estava na mente desse escritor que escreveu isso há 2000 anos atrás? É como se fosse uma tinta fresca que não secou ainda porque serve para nós hoje. Casa espiritual é porque nós somos moradas do Espírito Santo. Só tem dois tipos, só há dois tipos de habitação na vida das pessoas na terra. Ou é uma casa espiritual do Espírito Santo, ou é uma casa espiritual que espíritos maus, espíritos malignos conseguem cirandar, destruir, deixar as pessoas iracundas, revoltadas, viciadas em drogas, num caminho de destruição sem fim. É isso. Não importa o cargo da pessoa, não importa o dinheiro que tenha. A pessoa pode ser rei, pode ser monarca, pode ser primeiro-ministro, pode ser príncipe,
pode ter várias empresas, pode ter muito dinheiro no banco. Se ele for uma casa espiritual de espíritos malignos, a vida dele não é feliz, porque esses demônios não deixam. Os demônios não deixam. Agora, Pedro está dizendo que nós somos casas espirituais do Espírito Santo de verdade, do Espírito de Deus que veio em nome do Senhor Jesus, do Espírito que está me inspirando para pregar esta palavra e você está sentindo a presença dele aí. Somos casa de Deus. O espírito do mundo saiu de nós e o Espírito Santo vem habitar. E o espírito maligno não tem poder sobre a nossa vida, não tem poder, porque o sangue de Jesus nos cobre. Não tem poder, porque somos semente santa do Senhor e o inimigo não pode nos tocar, não tem poder. E Pedro diz mais: e vós sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Irmãos, lá no céu, a dimensão de todo o céu, existe um sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o que intercede. Jesus veio no ministério como Salvador, Jesus está agora no ministério como sacerdote, sumo sacerdote intercedendo diante do Pai, e ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e reinará desde Jerusalém 1000 anos, e depois reinará para sempre. E nós estaremos com ele para a glória de Deus. Mas aqui na terra, somos nós, a igreja do Senhor, você e eu, que somos sacerdotes. É preciso interceder, é preciso orar. Ore pelos seus vizinhos, ore pelas pessoas que moram em volta de você na sua rua. Ore por aqueles que estão pensando em suicidar, em tirar a sua vida. Ore. Ore por aquele que está passando fome, que está passando sede. Ore pelo necessitado, pelo carente, pelo aflito, pelo que está em depressão. Mas por quê, pastor? Porque nós somos o sacerdócio de Deus aqui na terra. Vamos nos dispor, vamos interceder. Através da oração, Deus muda a situação. Deus muda a situação de uma nação. Certa vez uma rainha da Inglaterra disse que temia a oração de um servo de Deus de joelho, que tinha mais força do que o exército da Inglaterra. Ore, ore pelas nações, ore por Israel, ore pelos países que estão na miséria. Ore você que está me assistindo aqui no Brasil, ore pelo Brasil. Vamos orar e clamar pelas pessoas, pelos nossos familiares. Vamos orar de madrugada, vamos orar durante o dia, vamos orar à noite. Uma coisa é certa: Deus não ouve a pecadores, mas aquele que lhe é agradável, aquele que faz a sua vontade, aquele que o tema, a esse ele ouve. Então ele vai ouvir a sua oração em nome do Senhor Jesus e vai responder. Somos sacerdócio santo de Deus para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifício. Que sacrifício? O seu tempo, a sua dedicação, o seu pensamento em amor às vidas, o seu visitar as pessoas, os enfermos, os que estão na detenção, os que estão caídos na calçada. Tudo isso, sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um que assistiu essa mensagem e que o Espírito Santo possa estar te edificando atrás dela. Deus abençoe multiplicadamente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.